Primeiramente, eu fui lesada por esse senhor, que se diz ser cidadão, filho de uma mulher mais santa do mundo, de uma mãe que casou virgem, de um homem só e que é santa. Até aí, tudo bem. Depois desse cidadão, eu vou deixar bem claro, eu fui procurar, na primeira semana, quando eu abri uma live, que eu me senti ofendida, caluniada, injuriada, com injúrias, difamações contra mim, ele falando aos quatro cantos da internet que que eu tinha ajudado com a mixaria, que eu era uma perturbada. Depois, com uma semana, ele mudou de discurso, já passou a ser mais pesado, começou a dizer que eu era apaixonada, que eu estava, ele tinha me bloqueado, sendo que eu tenho a prova que eu que bloqueei ele. Ele viu que tinha muitas mulheres aplaudindo essa pouca vergonha. Ele começou a achar cada vez mais engraçadinho e a fazer mais palhaçada com meu nome. Baixaria mesmo, com meu nome. Resumindo, procurei um advogado do Rio Grande do Sul, competente, segundo ele, uma pessoa de extrema classe e nível social, de família de terceira geração de advogados. Lógico, é evidente, ele já tinha lá umas 5 estrelas. Procurei esse advogado, até porque ele já tinha feito um trabalho para mim e tinha sido concluído. Um trabalho caro, sim, foi caro, mas foi feito. Um trabalho de 2018, que era simplesmente uma homologação. Esse profissional, ele fez a homologação no prazo, ele cobrou 50%, 50%, eu paguei no prazo. Eu sei que isso não tem ao caso, mas eu quero esclarecer para vocês que eu confiei mais nele por esse motivo, porque eu já tinha conhecido ele na internet, e no que eu tinha conhecido ele na internet, ele já tinha feito esse trabalho para mim, eu resolvi ligar para ele e perguntei se ele poderia me auxiliar, me ajudar nesse motivo. Lógico que na hora ele falou que era causa ganha, falou 1001 coisa que eu simplesmente eu disse não tem, eu quero é justiça mesmo. E aí entrei em acordo com ele no mesmo mês de junho. Final de junho, já comecei a acertar tudo. E em julho, assinei o contrato. Em agosto, esse advogado deu entrada em um processo. Calúnia, difamação e injúria. Eu vou explicar para vocês, vou mostrar documentos, vou mostrar prova para vocês ter certeza. Isso aqui eu quero dizer para vocês que eu não estou colocando o vídeo dos advogados porque este homem tem razão, é mentira. Advogados bons existem, profissionais, juízes, pessoas competentes que estudaram e têm medo de perder, exercer a sua função. É por isso mesmo que eu estou aqui para esclarecer tudo. Dia 14 de junho, bloqueei esse homem. Aqui, ó, na minha agenda estava marcado assim, ó. Tá? Bloqueei esse homem. Tá aqui a tela do meu telefone, 14 de junho. Quando assinei o contrato, conversei com o advogado para tentar entrar em acordo com este homem, para ele parar de falar de mim em live. Quando foi em julho, eu desbloqueei, em 8 de julho, se eu não me engano, eu desbloqueei este senhor para poder tentar entrar em acordo com ele. Liguei uma, liguei duas, liguei três para colocar o advogado também na linha. Para tentar fazer um acordo para ele não tocar mais no meu nome, eu dar andamento com o processo, também não tocar mais no dele e tocar a minha vida para frente. Não me atendeu, eu bloqueei em seguida novamente. Liguei para outro número,
que era do rapaz chamado Emex, lá que trabalha com ele, o diretor dele lá, que falou que ele não estava lá. E aí eu perdi a paciência, deixei até uns áudios para ele nesse dia, uns 5 a 6 áudios para esse homem antes de bloquear. Perdi a paciência, também bloqueei tudo e disse, pronto, não quer acordo, então agora pronto. Pode falar de mim. Passei até o mês de outubro ou setembro, não, outubro, até o mês de outubro, eu não falava o nome deste homem. Imagina, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Com 4 meses depois, este senhor começa a montar exército. Ele já tinha, mas no mês de junho mesmo, ele começou a montar exércitos de mulheres para blindar ele, para vir focar em cima de mim, para repetir o que ele falava, para poder fazer as coisas piorar mais a situação. No mês de outubro, eu perdi a paciência, porque eu já estava cansada de ver eles postarem que estava pagando até Pix, dinheiro, pelo meu endereço, mandando pessoas vir em Paris, atrás de mim, procurando meu endereço, Isso sim é perseguição, porque ele todo mundo já conhece. Ele eu já tinha colocado na justiça. Ele eu já tinha aberto os olhos do meu público, dos meus apoiadores. Primeiro contrato, ok, perfeito. Fiz o contrato, assinei o contrato. Ele fez o contrato, mandou a procuração, eu assinei. Em seguida, ele me cobrou em euros. Ele me cobrou 4 parcelas e eu estava desnorteada, estava fragilizada, tinha acabado de me recuperar de um Covid, tinha sido até hospitalizado em oxigênio, tinha tido uma cesariana há um ano e pouco, estava expondo meus vídeos em 4 cantos, pedindo até mesmo, olha a minha inocência, minha burrice, pedindo para esse cidadão mostrar que vencer é possível. Contratei um advogado, ele me cobra 2 parcelas, presta atenção, de 550 para os danos morais, calúnia, difamações e injúrias, defamação. Desculpa meu português, pessoal, tá? Aí, eu falei pra ele o seguinte, olha, só porque ele disse que eu não mandei dinheiro pra conta dele, eu quero também que você coloque no contrato, coloque aí no processo, que eu faço questão, assim como eu doei, eu faço questão de saber pra onde meu dinheiro foi. Porque eu doei para os internos. Quando eu falei para ele que mandei carne, dinheiro para carne, ele disse, mande que eu vou comprar carne. Em seguida ele disse, já caiu? Que bom, meu anjo, muito obrigada. Agora eu vou comprar um saco de osso para fazer sopa. E eu fiquei chocada. Aí o advogado me cobrou 2 parcelas de 550 euros. Dava 5 mil reais, mais ou menos isso. Na altura, quando aconteceu, em 2021, com o câmbio que tava. Tem um comprovante de tudo. Aí, como eu falei que eu queria ir além, que eu queria que a conta dele fosse investigada, só porque ele tinha dito e estava falando que eu não mandei dinheiro para a conta Bradesco dele, com o CPF dele, que foi ele que me passou. Eu só podia mandar se fosse pela aplicação que eu tenho aqui pelo meu telefone, porque se eu abrir meu telefone na frente de qualquer justiça, é só abrir, eles vão ver para quem que eu enviei, nas alturas que eu enviei e os motivos que eu enviei. Então, eu deixo bem claro que aí, quando eu falei para o advogado que eu queria ir além e investigar também onde foi parar aquele dinheiro que ele estava dizendo, então, que o Ministério Público abrisse
uma investigação para ver as contas dele. Para ver as contas dele. Aí ele foi e falou para mim, presta atenção o que esse advogado aqui falou, ó. Ah, já que você quer entrar com uma ação contra ele no Ministério Público, então é mais caro a ação. O processo vai ser mais caro. Aí eu, mas não tem problema, se for para resolver, não tem problema. Eu quero é provar que este homem me enganou, engana milhares de pessoas. E eu quero saber onde que ele está colocando o dinheiro das doações. Ah, se é assim, tudo bem. Mas vai ficar 4 parcelas de 550 euros. Ótimo, ok, na hora, assinado, assino. Dobrou o valor. Foi 10 mil euros. Reais, desculpa. 10 mil reais. 4 parcelas de 550 euros. Deu 10 mil reais. Paguei a primeira parcela, ok. Segunda parcela, ok. Terceira parcela, ótimo. A quarta parcela, perfeito. Mês de julho, mês de outubro, este cidadão se sentindo vítima, senhor Marcos Bastos, se sentindo vítima, entra com processo contra mim por difamação e calúnia e contra o Google por estar lá mostrando as podridão que eu vi e eu passei para o povo na internet. Tudo bem. Quer dizer, a vítima está fora do Brasil e não tem vez. Achas que não? Vamos ver. Aí, o que acontece? Cid Marcos Bastos Reis Maia abre um processo contra mim. E no que ele abre um processo contra mim, ele coloca que ele não tem condição de pagar as custas processuais. Judiciário. Isso porque a necessidade de arcar com as custas de taxas, emolumentos, entre outros, causaria prejuízos à sua própria sobrevivência. Ele abre um processo contra mim, já milionário, e ele não tinha condição de pagar taxas processuais, que é entre 39 e 70, dependendo do valor da ação, reais. Ele não tinha condição de pagar as custas. E ele tinha condições. Isso aqui sabe o que é? É da Secretaria de Identificação de Identidades. De Registro de Identidades. Secretaria de Registro de Identidades, não é isso? Aqui é minha identidade brasileira, né? Os dados, a minha identidade não, é os dados que fica na tela no momento que eu fiz. Estava aqui, ó, exposto. Isso foi divulgado 23 de julho de 2021. Tá? Já relatei para vocês que 14 de junho de 2021 eu bloqueei esse senhor. Dia 8 de julho, se eu não me engano, eu desbloqueei para tentar fazer um acordo. Vi que não tinha como, em seguida bloqueei de novo. Até hoje bloqueado. Se entrar em contato comigo com outro número, também bloqueio. E o advogado que eu confiei não me representou como deveria. Quer dizer que meu advogado tinha colocado uma procuração. Eu não vou mostrar porque tem os dados dele, tá? Tinha colocado uma procuração que não era de acordo com o processo. Ele saiu cantando vitória do fórum. Ele saiu expondo e mandando expor, que essa parte também eu não imprimi,
que eu não tinha advogado, que eu era uma mentirosa e daí por diante continuou as perseguições. Agora, o maior responsável de todos os danos nas nossas vidas hoje, eu não vou mais nem culpar o Marcos Bastos, porque ele simplesmente brinca com o sistema judiciário brasileiro. Aí este cidadão que eu confiei, né, toda essa competência, fez o trabalho como deveria ser. Meu advogado não me representou como deveria. Ainda me deu conselhos, tem escrito, está escrito, me aconselhou a bloquear a vara. O advogado pediu para mim bloquear a secretária da vara. Ele pediu para que eu bloqueasse, porque não era para mim receber daquela forma a intimação. Presta atenção, eu, muito lesada na altura, já tinha sido lesada por o cidadão aqui de Manaus, pelo advogado estava sendo lesada, porque no dia que eu recebi uma mensagem da vara, eu printei na hora e mandei para ele. De quem você recebeu isso? Não receba, bloqueie, porque você tem que receber uma carta com citação citada na sua casa. Enquanto isso, eles não podem lhe encontrar. Mas como assim? Paguei um advogado sem nenhum problema para que ele me representasse, com todas as promessas, com um contrato que eu acreditava que seria o máximo, que ia me ajudar a me parar com essas ofensas na internet. Não, esse cidadão deixou que as coisas só piorassem até hoje. Você foi o primeiro e único advogado que eu conheci na minha vida que não representou um cliente como deveria. Porque eu não conhecia nenhum tipo desse. Se os dados desse advogado vazou, foi o Marcos Bastos que passou para terceiros. Porque todo esse tempo, desde 2021, eu falei o seu nome na internet. Eu venho honrando com a minha palavra de entrar dentro da justiça. Não é de falar seu nome na internet. Mas já que chegou mensagem para você, não é? Meu ex-advogado, meu ex-representante, defensor, que eu acreditei, que eu confiei. Não é porque chegou o seu nome na mão, porque o processo, você mesmo disse que era melhor que ficasse em segredo de justiça, pela sua segurança, porque você estava no Brasil. Um advogado que não me representou como deveria, eu não sei qual foi os acordos, eu não sei o que teve por trás daquele segredo de justiça, eu não sei o que aconteceu, eu vou querer provas, eu vou querer saber como que o senhor tinha em mão meus documentos de identidade, vou querer saber como que o senhor teve acesso a isso aqui, vou querer saber, e vai começando por isso aqui, ó, denúncia contra um advogado que não me representou como deveria. E não vai ser no estado dele não, para ninguém passar a mão na cabeça. Vai ser lá no estado dos fatos ocorridos. Tá? Agora eu pergunto para você aí, qual moral que esse senhor de Codajás, de 50 anos de idade, que mora em Manaus e em Iranduba ao mesmo tempo, tem para falar assim dos advogados na internet, dos juízes na internet. Portanto, eu deixo bem claro que aqui é um desabafo. Eu peço sim para que todos os advogados que possam alcançar, que me escute, que eu não é por causa de um que para mim os outros erram, os outros são, eu vou desconfiar, perder a esperança. Eu não sou assim. Não é porque
eu fui lesada por um que os outros vão me lesar. Então, eu quero justamente que essa live chegue na mão de advogados competentes, de juízes competentes, porque um advogado, em 2021, esperou transcrever o meu processo, passado o prazo de 6 meses, para chegar lá com provas, além de ter colocado uma procuração chula, mal feita, dentro de um processo que não daria para me representar, um processo tão importante para minha integridade como esse, como se generalizou, estamos em 2024, vendo outras famílias passando pelo que eu passei. Em 2024 se repetiu também de não comparecimento de um advogado, um profissional no dia da audiência. Mas o que é isso? E ainda esse homem, qual moral que ele tem para chegar na internet falando assim dos advogados e dos juízes? Depois do meu processo, depois do advogado empurrar tanto com a barriga, depois dele fazer tanta lambança, o representante que eu confiei e paguei pelos serviços dele, que esse senhor me processou com um processo aí, dizendo que eu estava caluniando, porque eu estava abrindo os olhos das pessoas, mas eu não tenho problema a respeito disso. Eu procurei o profissional, que no caso é esse daqui, né? Que falou que não tinha comparecido na audiência, que tinha remarcado, né? Coisa que não é verdade. Já entendemos bem direitinho. Aqui foi o processo dos 10 mil reais. Que foi o do meu contra ele. Em seguida, esse senhor de Manaus aí, que comete todas essas infrações diárias na internet, me processou em outubro. Em outubro, ele conseguiu em 5 dias uma liminar para tirar um vídeo meu, que eu estava pedindo ajuda às autoridades brasileiras, os homens do mundo inteiro, porque eu estava sendo massacrada por mulheres. Ele me processou e quando ele me processou, eu procurei o mesmo profissional, porque, lógico, conhecia tudo do processo, tinha todas as provas em mão, que poderia montar uma defesa para mim perfeitamente indigna de um ser humano. Estava no prazo, fazia 4 meses, 3 meses mesmo que ele estava comigo. Eu comecei em junho, assinei o processo em julho, em agosto ele deu uma entrada, então fazia pouco tempo que nós estávamos com esse trâmite todo, bem fresquinho no começo. Ele, claro, nítido, bem frio e calculista. Com a canetinha na mão, gravatinha, videochamada, uma reunião em câmera, com a canetinha na mão, ele olha para mim e ele fala, o seu processo você já pagou todo, foram as 4 parcelas, já estão, tá tudo ok. Mas nesse caso é outro processo. Então, para fazer a sua defesa, é outros gastos, outros custos. Quanto que é para você fazer a minha defesa e para você parar logo com essas maldades contra a minha família, contra mim na internet? Para que ele possa parar de falar meu nome. Que ele possa parar de me insultar. Olha, eu vou fazer... Vamos ver. 8 parcelas de R$1.855. Isso. Vou até escrever aqui para não esquecer. 8 vezes 1.555. Não, 800. R$1.855. Foi isso. Ok. Vai ter uma defesa, até aí eu não tinha me sentido lesada, né? Porque o processo estava correndo em segredo de justiça fazia pouco tempo. Vai ter minha defesa, você vai pegar todas as provas que eu lhe enviei, você vai fazer uma defesa para mim, você vai mostrar que eu que sou vítima, que ele que está me caluniando, que isso.
Vou fazer tudo dando conforme. Pode deixar, eu tenho material suficiente, qualquer coisa pode me enviar e eu haja mandando. Grupo de ataques, exército de pai, exército disso. 1, 2, 3. 8 parcelas, tudo bem, ok, vamos fechar. 8 parcelas, me mande o contrato. Olha, eu tô à espera do contrato, já vou mandar até a primeira parcela. Mandei até adiantada, achando que o contrato e a procuração vinha e haja eu cobrar. Passou-se um mês, passou-se 2 meses, passou-se 3 meses. Nada de procuração, nada de contrato e eu cobrando. Aí já não falava mais comigo. Não, agora fala com a minha secretária. Olha, eu quero uma reunião, doutor, ô fulano, que não era nem doutor, era fulano mesmo. Porque eu já comecei, e um monte de gente na minha cabeça. Como assim? Você já pagou tudo, você tem um processo que está em segredo de justiça, você não tem senha? Eu vim descobrir em janeiro do ano passado, não? Em janeiro de 2023. Eu vim descobrir a senha do processo, por quê? Porque eu consegui, ligando lá para Amazonas, graças a apoio e ajuda de pessoas do bem, e mostrando a minha identidade na internet, diretamente na vara, para me poder ter acesso ao processo em segredo de justiça. Foi aí que eu vim descobrir as lambanças desse advogado, em janeiro de 2023. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Sendo que ele me cobrou 8 parcelas de R$ 1.855 para fazer uma defesa, além dos 10 mil que ele já tinha me cobrado para fazer um processo contra esse homem. Só que o da minha defesa eu fiquei cobrando o contrato. E ele dizia, eu quero uma reunião. E ele dizia, marca com a minha secretária, vejo com a minha secretária. Eu achava interessante, porque quando foi para pegar a cliente, era direto contato com ele, não passava por secretária, não tinha recepção, não tinha nada. Era qualquer hora que eu mandasse mensagem, dava para responder. E depois o negócio começou a desviar. Me deu conselho para bloquear a vara, coisa que eu nunca era para ter aceito. Eu era para ter procurado outros profissionais, outras pessoas, e pessoas me orientando, perde a senha. Eu tô pedindo, ele disse que vai me mandar, ainda não me mandou, eu tô confiando nele, eu entreguei tudo na mão dele. É bom, né? É bom, né, senhor de 50 anos, saber que isso aconteceu? Não que 50 anos seja, que eu tenho 41, tá, gente? Não interprete mal. Quando eu digo 50 anos, é porque a pessoa que mente a sua idade, que tem 50 anos e diz que tem 35, 37, isso pra mim é fora da lei total. E aí, eu comecei a cobrar o contrato e a procuração desse advogado, que é o primeiro e o único que eu tinha, que era uma equipe de 6 escritórios em estados diferentes que ia me representar muito bem. Confiei, acreditei e paguei caro. Mas às vezes o barato sai caro? Não, o barato sai melhor. Preferia ter procurado na altura um estagiário que tivesse a competência, a ética e o respeito pela sua cliente. Ou pelo próximo. Aí lá vai, 8 parcelas, eu comecei a cobrar o contrato e ele me responde em uma reunião que não precisava de contrato, que ele ia usar o primeiro. Não precisava de procuração. Ele nem falou de contrato, ele falou de procuração. Não precisa de procuração, porque eu vou usar a primeira. Só que eu não sabia que a primeira procuração estava uma lambança. Estava mal feita, não estava para me representar dentro daquele processo. E eu estava ali boiando, confiando nele. E se hoje o Marcos Bastos tem a autoridade de falar dessa forma com os advogados, com os juízes, é porque ele está se sentindo maior do que todos eles, melhor do que todos eles, mais poderoso. Porque com esse advogado eu cobrei
Quando deu 4 meses de pagamento das parcelas de 1.855, eu dei uma parada, porque eu não via procuração, eu não via senha do primeiro processo, eu não sabia como estava o primeiro processo. Sempre que ele falava comigo, ele dizia que estava tudo bem, que estava empurrando com a barriga para poder as coisas e ele não funcionar nada. Ele fazia uma ladainha. Inclusive, eu posso provar, porque eu tenho muita coisa para provar na justiça sobre esse advogado. Das promessas, até mesmo da palavra dele, assumindo que ia abrir também um inquérito no Ministério Público, né? Com meu pedido, porque cobrou os 5 mil a mais, como eu falei no começo da live, que foi aí 10 mil de um processo, 5 mil de um processo, 5 mil do outro, e mais 15 mil pela minha defesa. 15 mil não, 14 mil, quase 15 mil. Foi quase 15 mil na minha defesa. Quando chegou nos 4 meses, de tanto pagar e não ver resultado, ser tão atacada, eu dei uma parada e comecei a cobrar dele. E ele começou a se afastar mais ainda, se isolar mais ainda. Quando ele estava vendo que eu não estava pagando de propósito, porque eu não estava tendo o resultado que eu esperava desde 2021, ele manda umas mensagens para mim, audaciosa, fora de ética, fora da lei, me cobrando por um serviço que não foi prestado. Ele não montou a minha defesa, ele não abriu o processo de defesa nenhuma. Ele não abriu nenhum algo para me beneficiar. E ele ainda teve a coragem de me cobrar por um serviço que ele não estava fazendo. Ao invés dele ligar para mim e dizer, olha, senhora, eu vou ser sincero, eu não abri sua defesa, você perdeu tudo, tá tudo perdido, eu vou lhe devolver os 4 meses que você já me pagou. Não, ele veio me cobrar, ameaçando, largar a causa. Que causa, se não existia? Vocês entenderam? Podem me chamar de burra, de lesada, do que vocês quiserem. Fui lesada por este homem aí com esse falso projeto. Fui lesada por esse advogado. Mas isso não quer dizer que todos os advogados sejam igual. E o senhor de Manaus está colocando os advogados no pior patamar que pode existir. E usando também o poder, o juiz, que é os que dá sentença no poder judiciário. Então, gente, é tudo isso para vocês entenderem que isso não vai ficar impune, tá? Como eu já falei, aqui é uma representação contra os advogados, né? Os advogados, aqui é só um exemplo, tá? Que eu tirei o modelo. Quem tiver com problemas ou sentir que tem algum advogado cometendo algum ato ilícito, compactuando com este homem aí, né? Ou com alguém do tipo dele, vendo essas coisas diárias, infrações ao vivo, vocês podem ligar lá, né? Na OAB, se informar, mande o e-mail de vocês, que eles mandam o modelo para vocês. Vocês preenchem, depois vocês devolvem, como tem que ser, preenchida, assinada, datada, tudo direitinho. E a partir daí entra uma investigação na OAB contra aquele advogado que não cumpriu com o seu papel, com o seu cliente, né? Com o seu dever. Portanto, eu perdi 25 mil praticamente para esse advogado, né? Ele foi extremamente caro, ele foi extremamente exigente na hora de cobrar, mas ele não foi responsável com os danos. Ele não está sendo responsável com os danos que está acontecendo, não só comigo. É a pena ressaltar que, graças a Deus, o apoio moral que vocês me deram na internet, as pessoas do bem, as pessoas honestas, isso me fortaleceu muito, isso me ajudou muito, fez com que eu ultrapassasse
todo esse oceano de brutalidade, de maldade, de barbaridades, fez com que eu ultrapassasse, ficando mais forte, conseguindo vencer. Por mais que nós não vencemos ainda, mas quem ri por último ri melhor. Como foi feito o caso desse advogado aí que eu contratei. Tive um contrato, o outro ele sumiu, que esse contrato nunca apareceu. Então ele não poderia ter pegue os meus quase 15 mil reais. Agora ele vai ter que devolver com juros, correções, e vai ter que reparar todos os danos agora. E ele vai ter que colocar o Marcos Baixos no lugar onde ele deveria ter colocado lá em 2021. Eu não tenho poder para fazer isso. Só um juiz. Muito obrigada, agradeço a vocês, me perdoe o desabafo, mas eu precisava vir aqui. Foi para isso que eu abri essa live hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser. Se vocês puderem marcar o máximo de pessoas dentro da lei, da justiça, as autoridades aqui nessa live, vocês marquem, tá? Ou enviem algum trecho para eles. Faça o que vocês puderem para ajudar, para que eles possam se unir, para que nós possamos se unir para essa vergonha que está saindo do Brasil para afora. Tá, pessoal? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. E um maravilhoso e abençoado dia. Que Deus proteja cada um de vocês. Tá? Ai, não acredite em tudo que vocês escutam na internet, não. Tá bom? Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho família. Nada disso. Calúnias que está acontecendo contra outras pessoas também não é verídica. Isso é só desespero da perda de dinheiro fácil. Tá bom? Isso é só desespero. Mas acalme o coraçãozinho de vocês, que logo, logo vamos ter justiça divina e também da terra batendo martelinho. Fiquem com Deus, até a próxima live, se Deus quiser e Ele quer. E Deus te abençoe, tá? Desejo pra você aí o dobro de tudo que você me desejar. E desculpa não ler os comentários.